Sabe por quê? Sabe por que eu tô falando chega de fracasso? Porque a gente escolhe fracassar em 90% dos nossos fracassos. 10 são acidentes de percurso. Tem fracasso que a gente não fez nada. Aconteceu. Mas 90% do nosso fracasso a gente trabalhou para acontecer. A gente investiu para que esse fracasso acontecesse. Ah, eu vou te explicar, vou te mostrar essa semana como você dá um basta nos fracassos da sua vida. Sejam eles financeiros, sentimentais, emocionais, espirituais, relacionamento, o que for. Importante te lembrar o seguinte. Nós vamos começar hoje a série Chega de Fracasso. E eu quero te dar muitos exemplos, primeiro, do que é fracasso e como as pessoas parecem que se esforçam para fracassar na vida. Por exemplo, da mesma forma que um acidente de avião não acontece, ele é construído, fracassos também são construídos. Você, quando deixa de fazer manutenção em algum aparelho que exige essa manutenção, você está construindo o fracasso desse aparelho. Ou seja, eu tenho um barbeador elétrico, engraçada essa história, e eu adoro esse barbeador porque, primeiro que eu odeio fazer a barba, né? E com barbeador elétrico você faz assim, já resolve. Mas de um tempo pra cá, toda vez que eu passava ele me espetava muito, ardia muito, doía muito. Eu já estava usando ele há 1 ano e meio. E começou a empolar. Sabe quando fica aquelas bolinhas vermelhas? Começou a empolar meu pescoço. Eu falei, caramba, o que está acontecendo e tal? Eu achava que era minha pele, não sabia o que era. Até que eu comentei com o meu barbeiro, né, que isso estava acontecendo. Aí ele falou assim, você já leu o manual de instrução das maquininhas? Porque geralmente, de tempo em tempo, tem que passar um produto dentro da maquininha que faz a limpeza dos pelos que ficam lá dentro, escondidos, que é isso que faz empolar. É isso que começa a machucar. Rapaz, fui lá no manual de instrução, tinha. Aí comprei esse limpador, né, um produto limpador, passei, a máquina está 100%, não está machucando mais. Ou seja, as coisas não fracassam do nada. Você está deixando de cuidar, você está deixando de fazer alguma manutenção, ou você está plantando algo errado para esse fracasso acontecer. Fracasso financeiro, por exemplo. Thiago, aqui eu já vim de uma família pobre. Muita gente veio de família pobre, filho. Eu vim de uma família pobre, muita gente aqui veio de família pobre. Isso não quer dizer que você vai ser pobre a vida toda. Aonde você veio não é desculpa para os teus fracassos de hoje. Thiago, eu perdi minha família, mas também, né, era complicado. Não, complicado para todo mundo. É complicado para todo mundo viver a dois, é complicado para todo mundo criar filho, é complicado para todo mundo, não é, Wesley? Não é fácil para ninguém. Agora, tem gente que foi plantando o fracasso. Tem gente que foi evitando as manutenções da vida e isso levou os aparelhos essenciais da tua caminhada a falharem. Então, quais são os tipos de fracasso? Vou começar pelos naturais, depois vou te dar o pior fracasso da vida. Tipos de fracasso. Financeiro, muito comum. Reconhecer é o primeiro passo para mudar. Quer mudar o teu fracasso financeiro para sucesso financeiro esse ano? Reconhece. Thiago, eu estou fracassado financeiramente. Depois que você confessar isso, ou seja, falar, reconhecer, estou fracassado. Então, o fracasso financeiro é o mais comum, é o majoritário. Depois tem um fracasso sentimental, que esse geralmente é muito traumático. Muita gente adulta mal resolvida sentimentalmente por causa de fracassos sentimentais na adolescência, na juventude. Você amava um cara e ele te prometeu casar e ele largou você do nada e casou com uma outra e você está 20 anos carregando isso, já casou com outro cara, mas a cabeça ainda está lá nesse fracasso. Ou seja, os fracassos sentimentais tendem a marcar mais a nossa memória por causa da dor emocional que ele provoca. Então, fracasso financeiro é o majoritário, ou seja, é o que alcança o maior número de pessoas. O fracasso sentimental é o que dói mais. O fracasso profissional é o mais reversível. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente está vivendo uma geração em que a faculdade, a formação acadêmica não é mais tão prioritária como era antes. Até porque a maioria dos empreendimentos hoje que se tornam milionários não dependem de uma formação acadêmica. Depende mais de expertise em vendas, em gestão de negócios, em ideias, startup, etc. O fracasso profissional, apesar de ser muito comum, ele é o mais reversível de todos. Porque hoje em dia, se você parar na internet, fizer curso, ler o livro, em 2 semanas você pode reverter um fracasso profissional. O fracasso
que hoje está 50%, 50-50. 50% das pessoas que começam conseguem terminar com sucesso, 50% fracassam, que é o familiar. Começar uma família e fracassar já está passando dos 50% da população, das pessoas que casam. Começa o casamento, termina, começa a criar filhos e vai embora. O número de abandono de filho, principalmente por parte paterna no Brasil, é absurdo. O cara escolheu ser pai, ele decidiu, é adulto para assumir sua responsabilidade e do nada, ou por causa de amante, ou por causa de qualquer outro problema, o cara vai embora e nunca mais aparece. Não tô falando que é certo, mas é até entendível você deixar a mulher. Agora, deixar os filhos, emocionalmente, biologicamente, vai contra tudo. Como é que você consegue? Inclusive, se você tá me escutando, é pai e abandonou algum filho, reconcilia, vai atrás, volta. Se você é meu aluno do Café com Destino, vai lá e reassume essa paternidade. Não é porque ele já tá morando com a mãe com outra pessoa, não tem problema. Não tô falando pra você voltar com a mãe, não. Tô falando pra você cuidar do teu filho. Então, o fracasso familiar é assustador. Financeiro é o majoritário, sentimental dói mais, o profissional é o mais reversível, mas o familiar é o mais assustador. Por quê? Porque ele desequilibra todas as outras áreas da sua vida. Quando você fracassa na família, você já perdeu 50% do que tinha financeiramente. Quando você fracassa na família, tua vida emocional e sentimental vai pro ralo. Mesmo que você tenha todos os motivos para desfazer essa família, esse casamento, a sua vida emocional fica extremamente abalada. Mesmo você estando certo. Ou seja, não estou aqui dizendo o que é certo, o que é errado, ou se você fez bem, se você fez mal, estou dizendo as consequências do fracasso familiar. Espiritualmente, você fica em dúvidas. Você fala assim, Deus deixou passar por tudo isso para no final fracassar? Mas o pior fracasso de todos não é o financeiro, não é o sentimental, não é o profissional e nem é o familiar, como você talvez estivesse pensando. É o espiritual, vou te provar. Porque a Bíblia diz assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ter sucesso financeiro, sucesso emocional, sentimental, casar com a pessoa da tua vida, ter filhos lindos, comprar a casa dos sonhos, ter a profissão que sempre sonhou, mas perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter seguidor na rede social, ter tudo que ele queria, mas não ter a salvação? Qual é o maior fracasso de todos? Morrer sem salvação. Morrer sem salvação em Cristo Jesus é o pior fracasso de todos. Presta atenção, profissionalmente, eu trabalho como um coach, um mentor, um professor de vida. Ministerialmente, o que eu faço para Deus e para as pessoas é pregar. Eu faço ministerialmente pregação. É como eu ajudo as pessoas. Pregação. Eu prego para as pessoas porque eu sei que é um mandamento divino para a minha vida, é uma ordem divina para a minha vida e porque ajuda essas pessoas a se aproximarem de Cristo. Na minha profissão, como coach, treinador, mentor, escritor, professor de vida, eu ajudo as pessoas a não fracassarem nas coisas aqui da terra. Não fracassar financeiramente, não fracassar na família, não fracassar sentimentalmente. Como ministério, como pregador, eu ajudo você a não fracassar no maior fracasso de todos, que é perder sua salvação. Esse aqui é o mais fácil de resolver e as pessoas deixam por último. Porque para você não fracassar financeiramente é uma série de passos. Para você não fracassar na família é uma série de exigências. Para você não fracassar profissionalmente, é muito difícil, inclusive, começando a decidir a profissão que você realmente quer. O problema é que tem que decidir profissão ainda adolescente. Isso é uma maldade. Você com 17, 18 anos tem que escolher faculdade. Que maldade! Você não sabe escolher nem o que quer comer com 17 anos, quanto mais qual vai ser a tua profissão o resto da vida. Mas o mais fácil a gente deixa por último. Por que é mais fácil? Porque para você resolver tua salvação, você precisa crer de todo o coração que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Depois vai vir uma série de coisas, mas o primeiro passo é crer. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio à Terra como homem, habitou entre nós por 33 anos, morreu na cruz, ressuscitou. Se você crê nisso, você colocou o teu nome no livro da vida. Aí começa agora os outros passos. Arrependimento para a remissão de pecados. Batismo nas águas para o simbolismo de que agora você é cristão. Abandonar as más condutas e os maus comportamentos do passado. Rever suas amizades. Largar os vícios. Aí começa uma série agora de... Mas isso não mexe mais com a tua salvação. Vou largar o cigarro, né, para ir pro céu. Eu já vou pro céu porque aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e fui batizado. Eu vou largar o cigarro porque vai contra o templo do Espírito Santo que o Senhor vai destruir meu pulmão. Vai me dar um câncer. Eu digo que é o mais fácil, não por causa dos esforços que você vai fazer depois para ser uma pessoa melhor, para agradar a Deus, mas porque é só levantar a mão e falar, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. Mas as pessoas deixam isso por último. Enquanto isso tinha que ser o primeiro e as outras coisas seriam acrescentadas. Não é o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça
E todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas por que eu estou te ensinando que o maior fracasso da vida é o espiritual? A vida aqui na Terra é muito temporal, é rápida. A gente vai viver o quê? Uns 70 anos, 80 anos, se não tiver nenhuma doença, se não sofrer nenhum acidente. Morrer de velhice, vai morrer entre 70 e 80 anos. Tem gente que passa um pouco mais, tem gente que morre um pouco antes. Sabe quanto tempo a gente vai viver depois da morte física? Eterno, eternamente. A gente vai continuar com a alma que a gente está eternamente, num corpo glorificado nos céus. E quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador vai passar com a mesma alma em um corpo no inferno, sendo atormentado. Então nós temos que decidir hoje não fracassar espiritualmente. Tiago, é que eu não sou religioso, é que eu não sei... Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de salvação eterna. Eu estou falando de você crer no seu coração que Jesus é Senhor e Salvador. Não comece 2024 sem confessar isso, sem acreditar no teu coração e depois seguir os passos posteriores. Batismo nas águas, para você agora fazer uma declaração pública de que você é um cristão, é uma cristã. Arrepender-se dos seus pecados. Arrepender-se dos pecados não quer dizer que você nunca mais vai pecar, quer dizer que você nunca mais vai viver no pecado, porque agora você está arrependido, você está com nojo do que fazia antes, é isso. Ou seja, eu já menti algumas vezes na vida. E pode ser que apesar de eu não ser um mentiroso, eu minto alguma vez no futuro. Tomara que não. Me esforço muito para isso não acontecer, porque eu odeio mentira e porque a verdade é um valor muito forte para mim. Mas eu não tenho o poder de afirmar que eu não vou errar em nada na vida, que eu não vou errar numa coisa ou na outra. A única coisa que eu posso afirmar é que se eu errar e me arrepender, o nosso advogado Jesus Cristo justo nos absolve de todo o pecado e nos livra das injustiças. Então, o que eu tenho que estar preparado para fugir do erro sempre, e caso ele aconteça como um acidente, me arrepender imediatamente. Tá entendido aqui sobre o maior fracasso? É o espiritual. Agora vamos trabalhar os fracassos aqui da terra. Agora que você já entendeu que com a tua alma você não pode brincar. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem quer a referência bíblica, isso está em Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, fracassar é se frustrar com algo que você esperava, numa área que você esperava. Quantas pessoas tiveram grandes oportunidades e fracassaram? Conviveu, dormiu e acordou com Jesus por 3 anos e fracassou, a ponto de tirar sua própria vida, porque ele não conseguiu lidar com a traição de ter, como ele mesmo disse, eu vendi sangue inocente. Quando ele vai e procura os fariseus novamente para tentar devolver as 30 moedas de prata, ele fala assim, eu quero devolver porque eu vendi um sangue inocente. E os fariseus, os doutores da lei, eles não quiseram aceitar. Porque eles falam assim, a gente não pode jogar no gasofilácio, que era o lugar de oferta, um dinheiro que foi dinheiro de sangue. Então nem eles queriam o dinheiro. Judas estava com um profundo remorso. Mas se tivesse arrependido, ele não tinha corrido para os fariseus para devolver o dinheiro. Ele tinha corrido para Jesus para pedir perdão. É para quem você corre depois do erro que demonstra se você está com remorso ou arrependido. Ai, ai, ai. Agora, se a tua salvação está garantida porque você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vamos agora falar dos anos que você tem ainda aqui na Terra? Porque até Jesus voltar ou você morrer para estar com Ele na glória, você vai ter que lidar com dinheiro, com família, com sentimentos, com emoções, com a profissão. Então você vai ter que lutar contra fracasso, porque o ser humano não consegue viver em fracasso. Ele fica num estado emocional, espiritual, destruição quando ele está vivendo um fracasso. Então nós não fomos projetados para isso. Mas caso você esteja vivendo um fracasso, hoje começa a tua virada. Você acredita nisso? Hoje começa a tua virada. Declara que se você... Gente, se você acredita de todo o coração, que 2024 é essa virada na tua vida, você declara agora, 2024 é a minha virada. O que era fracasso vai virar meu testemunho.